Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão. O valor da libertação. Vamos dar início aqui ao primeiro modo. O valor da libertação. Primeiro eu vou explicar a vocês o que é libertação. Libertação é o nome que se dá ao processo de expulsar demônios. A libertação não é uma panaceia. Panaceia é aquilo que a pessoa acha que é uma deusa, tá? No artigo grego, na linguagem grega, se dá como uma deusa. Então, a libertação não é um cura-tudo, irmãs, tá? Mas, mesmo assim, ela é uma parte importante daquilo que Deus está fazendo em relação ao reavivamento atual na igreja. Alguns esperam demais da libertação e outros esperam muito pouco. Com toda honestidade, temos de procurar saber o papel que a libertação pode ter em nossas próprias vidas. Ou seja, a libertação, irmãs, ela é necessária a gente identificar, porque é o papel ideal, tanto na nossa casa, na nossa vida, no trabalho, na igreja, tá bom? Mas, porém, a gente não pode deixar que ela que seja o cura-tudo, tá bom? Tudo se resolve na libertação, não. E também não podemos deixar de perceber que precisa ser liberto. Um exemplo, a pessoa que está sentindo espíritos opressores, tá? E não dá o valor da libertação. Quais são os espíritos opressores? São aqueles que vêm oprimindo, tá? De repente você está na sua casa e ali você sente uma opressão mesmo, você tendo um momento de jejum, mesmo você tendo um momento de louvores, mas algo está te oprimindo. E você não dá o devido valor da libertação. Você não expulsa aqueles opressores. Você não faz a auto-libertação ali naquele momento. Você não denuncia. Peraí, eu não estava assim antes, agora eu estou. Tá bom? É isso que quer dizer. Então, a gente não pode dar o extremo e também não podemos deixar de perceber que tem algo a ser liberto naquele momento. Tá? Os demônios, eles ficam o tempo todo tentando entrar na casa, seja na casa física, amém? E seja na casa atual, a casa qual nós vivemos, nós moramos, tá? Aqui eu vou continuar dizendo que aqueles que Deus colocou no Ministério de Libertação não tem de sair à procura de serviço. É claro que Deus está colocando no coração do seu povo o desejo de purificar a sua vida. É espantoso o número de pessoas que procuram a libertação. É muito espantoso isso aqui, irmãs. Vocês não têm que sair à procura de libertação, tá? Porque às vezes a pessoa começa a fazer o curso e acha assim que pode sair colocando a mão em tudo. Não pode, tá bom? Deus, ele vai proporcionando o tempo exato, o momento exato de você estar fazendo uma ministração de libertação. Seja, mais pra frente eu vou estar explicando, seja em espírito, tá? Então, assim, você não vai sair procurando. Eu vou sair procurando em casas de macumba, em esquinas, em bares, em boates. Não, não é assim que funciona a libertação. Ou até mesmo dentro de casa, já ir colocando a mão. Não é assim, tá? É com discernimento de espírito. Amém? Segundo ponto. Muitas das vezes, elas se apresentam na libertação sem saber exatamente o que estão procurando. Elas se apresentam porque estão procurando a Deus. São crentes que desejam crescer espiritualmente e sabem que todas as barreiras têm de ser derrubadas. Eu glorifico muito, porque quem está fazendo esse curso comigo agora tem o desejo de descobrir, de saber mais, de como agir, procurando saber mais a lidar nessa área. Tá? É uma área de libertação que há 20 anos atrás foi muito corrompida. Foi colocado coisas que não se agregam à palavra do Senhor. Então, louvado seja Deus por todas vocês que estão se empenhando a fazer o curso de libertação, iniciando o curso de libertação. Tá? Aqui em Efésios 5:25, capítulo 5, verso 25 a 27, está escrito assim, ó. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Tá? Ou seja,
é apresentarmos a libertação, você tem que apresentar essas características para Deus, tá? Pura, imaculada e sem defeito. Ah, mas isso não existe. É por isso que cada dia a gente vai se libertando. Amém? Isso é todos os dias, minhas irmãs. É todos os dias. Você tem que fazer desse versículo sua prática diária, tá bom? O que nós podemos aprender também, que o valor da libertação, que todo mundo sabe que a noiva gasta muito tempo diante do espelho ao aprontar-se para seu noivo. A palavra de Deus é aquele espelho diante do qual ficamos a nos preparar para a vinda de Cristo. Aqui vem falando que nós, igreja, nós nos preparamos. O Senhor compara com uma noiva. Nos compara com uma noiva, se preparando, se adornando para o seu noivo, né? Naquele grande dia, a gente tem que estar preparada para o noivo, que é Jesus. Amém? Então, se dar o valor da libertação é você colocar em mente que você precisa, todos os dias, se autolimpar. Olhar-se no espelho. Ver o que está acontecendo de errado. Bom? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticam, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Está lá em Tiago, versículo 1, 23 ao 25. Aqui Tiago está dizendo assim, olha, se você olha no espelho, você se olha no espelho e contempla que tem algo errado em você, você olha no espelho, está se preparando para o seu casamento. Se você vê uma mancha, você vai entrar no casamento desse jeito? E se você está vendo que tem algo errado, você olha no espelho, você está percebendo que tem algo errado com você, e ali você não importa, você não está nem aí, você vai estar sendo negligente. Ou seja, você não vai estar dando a importância de entrar pura, imaculada, bonita. Entendeu? Você vai estar indo de qualquer maneira para o seu noivo. Né? Então, isso aí Tiago está dizendo que é uma aventura. Né? Então, você precisa se adornar, você precisa estar pronta, preparada para o seu noivo. E preparada para o noivo é todo dia, porque nós não sabemos quando nem a hora que o Senhor vai chegar. Então é todos os dias, e por isso que todos os dias o diabo ele vem para tentar sujar você, para manchar você, para sujar as tuas vestes. Entendeu? Então por isso que todos os dias nós precisamos olhar para os espelhos e perceber se temos algo de errado conosco. Porque todos os dias nós somos feridos, todos os dias nós somos atacadas. Amém? Olha só, quando Esther foi preparada como a noiva para o seu rei, ela passou por um período de preparação. A palavra do Senhor diz que ela ficou 6 meses, ela passou 6 meses se purificando do corpo, 6 meses foram usados na aplicação de óleo de mirra, e 6 meses com especiaria, com perfumes, com unguento, em uso entre as mulheres. Está lá em Esther 2, versículo 12. Tá? Isso quer dizer o quê? Ela se preparou. Gente, aquela mulher, ela se preparou para o seu noivo. Ela se perfumou. Então, assim, ela ficou 1 ano praticamente se preparando para aquele grande dia. Então, nós temos que entender que nós temos que prepararmos. Então, isso é se dar o valor de uma libertação. E agora tem gente que não. Acha que pode ficar de qualquer maneira, que Deus vai receber. Irmãs, não vão. Não vão, é exatamente isso que o diabo lança na mente. Não, mas você é ser humano, você é falho, somos. Mas é por isso que a graça do Senhor nos permite a todos os dias mergulhar no teu sangue para nos purificarmos. Amém?
O rei providenciou tudo o que ela precisava. Essas coisas falam simbolicamente. Nosso rei providenciou para nós a maneira pela qual purificamos nosso corpo. O óleo representa a unção do Espírito Santo. Seremos ungidos com o poder do Espírito Santo. Hoje há uma ênfase nova e refrescante nos dons e nos frutos do Espírito Santo. A noiva está preparando para o seu noivo. Então, assim, Deus, ele nos dá as armas. Ele já colocou em nossas mãos as armas para que nós usarmos no dia a dia para nos purificarmos. Muita gente prefere colocar coisas subliminares dentro de casa, que é um sal, que é uma rosa, achando que é um pau, que chama pau de Paulo Santo, que vem enfumaçando a casa, e acha que aquilo ali está purificando. E não está. Aquilo ali está trazendo maldição para o seu lar. Aqui Deus fala que o Senhor nos deu o óleo. O óleo simboliza o Espírito Santo. Amém? O óleo simboliza o Espírito Santo. Você pode usar o óleo. Você deve usar o óleo. Tem muitas doutrinas que não permitem, mas é bíblico você usar. Usar o óleo para se purificar. Para você ungir os teus cabelos, ungir o seu rosto, a sua mente, você mesma. Você mesma pode pegar o óleo, claro, não é qualquer óleo, né? É um óleo consagrado, um óleo que foi ungido, foi apresentado ao Senhor. Um azeite que foi ungido, foi apresentado ao Senhor, consagrado ao Senhor. Você pode estar fazendo isso. Tem irmãs que pegam óleo e esquece na mesinha. E não sabendo que você pode pegar aquele óleo todo dia, todos os dias e ungir. Se ungir. Eu quero ensinar vocês, nessa primeira etapa, a vocês entender que vocês podem, têm autoridade, através da Bíblia, da autoridade que o Senhor te deu, para vocês mesmos fazer a autolibertação. Amém? E continuando aqui. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. 2 Coríntios 3 a 18, versículo 18. Então aqui, mais uma vez, eu quero, irmã, dar um exercício para vocês todas as vezes que vocês se sentirem desanimadas, sentirem que Deus não está ouvindo a sua súplica, as suas orações, se sentirem que está havendo algo, que você errou, você pecou, que nós somos falhos, eu quero que você faça o exercício de olhar para o espelho. Se contemplar no espelho. Assim como Davi fez. Davi, ele olhou para si. Eu acredito que ele olhou para a imagem dele e falou assim, por que te abate, ó minha alma? Confia em Deus. Ele estava muito aflito, ele estava aflito demais. Mas ele olhou para si mesmo e falou para ele mesmo, por que te abate, ó minha alma? Então, coloca isso em prática no seu dia a dia. Aprenda isso. Já teve vezes que eu me estapeei diante do espelho. Eu falei para mim mesma, não acreditar nas vozes que vinham me dizendo que eu não prestava, que eu não ia conseguir. Olha, a importância de você falar para você mesmo. Tem mulheres que não olham no espelho, tem mulheres que o diabo deixa a autoestima tão baixa que elas não conseguem nem se deparar ao espelho, se apreciar-se ao espelho. Mas em nome de Jesus, que esse curso venha quebrar isso. Que vocês venham fazer esse exercício, se olhar, se contemplar no espelho. Começa a pedir ao Espírito Santo para te mostrar aonde que você precisa passar aquele óleo para purificar. Amém? Vamos falar agora da autolibertação, continuando. O que os demônios fazem fazem com que vocês não consigam obter os frutos do Espírito Santo. Isso é muito importante. Olha só, os demônios são inimigos dos dons e do fruto do Espírito Santo.
os demônios podem impedir o desenvolvimento deles na vida do cristão. E assim pode impedir o crente em sua preparação para a volta do Senhor. Por isso, a libertação que está acontecendo hoje é uma parte essencial da preparação da noiva. Por exemplo, um dos dons do Espírito é a profecia. E as Escrituras dizem se a profecia seja segundo a proporção da fé. Vocês encontram isso lá em Romanos 12, versículo 6. Aqui está dizendo, olha, o que os demônios fazem para vocês não acreditarem num dos dons é o dom de profetizar. Tá? O que está matando nesse século é dizer assim, quem é você para profetizar algo? O profeta já morreu faz tempo, o último foi João Batista, isso é mentira. Isso é mentira, isso é um engoto, porque você pode profetizar assim como Ezequiel profetizou. O Senhor manda que a gente fala. Você pode profetizar dentro do seu lar. Profetiza aquilo que o Senhor, que você colocou um desejo no seu coração, começa a profetizar aquilo segundo a fé. Mas aqui, os demônios são os inimigos do fruto. E um deles, o que ele atinge mais é abalando a sua fé. Para que você não profetiza. Tá? Para que você não abra a boca para dizer que o seu filho vai sair das drogas, que o seu esposo vai sair do alcoolismo, que você vai conseguir aquilo que você está almejando. Ele quer que você não profetiza, porque ele sabe que se você profetizar, você vai gerar fé em você. Então, essas são as armas de Satanás para te paralisar. Eu profetizo o tempo inteiro, irmãs. Eu profetizei isso aqui, eu pedi ao Senhor que um dia eu pudesse estar levando, ajudando a batalha, em questão de batalha espiritual. Há muito tempo eu profetizei isso. E hoje aconteceu, no tempo exato do Senhor, aconteceu. Né? Por exemplo, os demônios da dúvida ou da descrença pode impedir o fluxo da fé e assim impedir o fluxo da profecia. O dom de profecia pode manifestar-se em algumas pessoas somente depois que o espírito que impede nelas a fé seja expulso. Se você não se auto-libertar, não acreditar no valor da libertação, você não vai conseguir profetizar sobre o que você está colocando diante do Senhor. Você precisa, como nós falamos antes, de se limpar. Você precisa olhar para você e se limpar para que o dom desse fruto do Espírito venha gerar em você e você começar a falar. Caso ao contrário, o diabo ele não vai deixar mesmo, ele não vai permitir. Tá? O dom de profecia pode manifestar em algumas pessoas somente depois que o espírito que impede nelas a fé seja expulsa. É a mesma coisa que os outros dons. Verificamos que algumas pessoas que estão pedindo o batismo no Espírito Santo não conseguem falar em línguas e outras são limitadas a procurar palavras. Muitas das vezes isso acontece por causa da influência demoníaca. É aquilo que eu acabei de te explicar. Em muitos casos, as pessoas esteve envolvida em prática ocultismo, seja elas quais forem tal envolvimento como crenças ocultas, espiritismo, né, envolvida com candomblé, terreiro, mesa branca, né, tarôs, seja qualquer for esse tipo de prática, vai mesmo a pessoa ter passado pelo batismo, mesmo a pessoa estar tomando Santa Ceia, mesmo a pessoa tendo comunhão, mas se ela não entender que se ela não consegue, se tem algo errado, que ela não consegue extrair esse fruto do Espírito Santo, é porque lá atrás, lá no passado, isso ficou marcado com ela. Você quer ver uma coisa? Muitos pais de santos, eles não conseguem ir para uma igreja pentecostal. Tá? Porque lá eles se comparam muito aos terreiros. E às vezes sim, tem heresia, às vezes não. Às vezes tem um mover do Senhor, não cabe a mim a julgar.
cabe ter o discernimento do Espírito Santo. Mas muitas vezes as pessoas que já passaram, que já frequentaram, que já foi em terreiro, que já serviu aos demônios, que já teve alguma prática de ocultismo, elas não vão conseguir entender esse dom do Espírito Santo de falar em línguas, tá? Não vão entender. E isso é essencial para nós cristãos. Não é uma regra, não é uma regra. Mas se você não está em paz com isso, se você não consegue estar em paz com isso, então é momento de você olhar para o espelho, pedir o discernimento do Espírito Santo, né? Em tudo que foi dito, começar a apontar em si mesma, em você, não é nas coisas, agora é em você. Começar a apontar e falar, não, peraí, eu quero que isso aqui, eu já fiz isso. A gente falou muito em questão desse desligamento. Você mesmo pode estar fazendo. Eu já fiz isso. Se isso está impedindo de eu ter esse fruto do Espírito Santo, de profetizar, eu quero arrancar isso da minha vida. E você vai estar denunciando esse demônio que está impedindo. É de máxima importância renunciar e ficar liberto de tudo que conseguiu a entrada no meio de oculto. Peça ao Espírito Santo a revelar e fazer-lhe lembrar cada porta que tem sido aberta por você ou por outros durante sua vida. Opressão demoníaca. É aquilo que eu expliquei. Você precisa pedir o discernimento do Espírito Santo. Foi um pai? Foi o que aconteceu para que essa porta entrasse? Foi aberta na sua vida? Então, assim, a gente que trabalha com libertação, a gente faz um mapeamento na vida da pessoa. A gente vai lá atrás, vai procurar saber o que aconteceu. Por que ela não consegue? Por que ela começa e não termina? Entendeu? E por que nada vai dar certo? Por que tem esse medo? Por que tem essa frustração? Aí a gente faz um mapeamento, a gente vai lá atrás da vida da pessoa para entender o que aconteceu. E isso, para você ministrar a libertação, para você entender de libertação, você pode fazer com você mesma. Você pode fazer olhando no espelho. Você pode com o auxílio do Espírito Santo. E se você achar muito difícil, você pode sim procurar uma pessoa de confiança, uma pessoa que entende de libertação e compartilhar algo que você não consegue falar, que você não consegue expor para fora, porque você precisa denunciar, você tem que falar. A gente não expulsa demônio com a boca fechada, minhas irmãs. A gente tem que falar, a gente tem que denunciar. Ah, mas dói. Dói. A libertação, ela dói. Porque os demônios, eles não querem sair da casa, do corpo. Ele quer ficar escondido. Ele quer ficar na frustração. Então, por isso dói. Mas é necessário que você fale. Se você não consegue... Eu já tive meninas que eu já orientei, que elas mesmas, em casa mesmo, porque era tão longe, não podia vir na minha casa. Então, da casa mesmo, ela começou a fazer a autolibertação. Ela começou a pedir ao Espírito Santo a mostrar. E ela mesma. E assim, e ela foi contando experiência de que começou a gritar, começou a chorar, começou a falar, começou a mostrar o que estava acontecendo. No caso dela, ela foi abusada. Ela começou a falar para ela mesma. Ela começou a falar, ela começou a entender que, olha, demônio, você que usou essa pessoa para fazer isso comigo. Hoje eu libero no mundo espiritual, eu sou liberta pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus está passando sobre a minha vida, que agora ela começou a falar para ela mesma. E Jesus ali ouviu o seu clamor, a sua petição, a sua súplica. E ela foi liberta. Amém? Então, vocês podem fazer isso em casa, para si mesma. Porque eu estou dando o curso aqui para mulheres que já estão agregadas na palavra do Senhor. Já estão no caminho. E às vezes os demônios não permitem, colocam um medo, uma culpa tremenda, uma vergonha tremenda. Mas o Senhor, Ele está me usando para dizer para você, filha, você pode fazer sua autolibertação. Você pode fazer. Você pode olhar no espelho e começar a falar com o Senhor. Porque Ele vai dar ordem aos anjos naquele momento ali. Ele vai entrando e Ele vai limpando as feridas.
Tem vezes que é 1, 2, 3 dias, uma semana, não sei quantas vezes vai ser preciso, mas tem que ser contínuo. Até você sentir paz, até aquilo ali já não tem mais problema na sua vida, até você conseguir profetizar, falar em línguas, se é um desejo que você tem, até o seu ministério crescer, até você conseguir orientar outras pessoas, até você chegar na igreja, poder falar do amor de Cristo para outras mulheres. Então, isso é muito importante. Isso vem quebrando muitos paradigmas que não podem. Ministro de libertação somos todos nós, não tem um específico. Somos todos nós. Todos nós, Deus deu autoridade, Ele já nos deu autoridade. Eis que vos dou autoridade para pisar em serpente e escorpião, Ele já te deu. Então, não peça algo que Ele já te deu. E quando você começar a falar em voz altiva, dizer, denunciar aquilo que está acontecendo no seu íntimo, você, com certeza, você está dando valor à libertação. Outra coisa muito importante sobre o valor da libertação é o amor, tá? O amor também pode ser impedido pelo espírito de rejeição. Este espírito é muito comum e muitas vezes é o espírito chefe. Tudo aquilo que eu venho falando, que eu estou dizendo isso para crente, para irmãs que sente esse espírito de rejeição na vida. Muitas vezes, quando a gente vai orar, ou vai colocar a mão na cabeça, manifesta com o discernimento do espírito, esse espírito chefe de rejeição. É aquilo que eu vim falando anteriormente, né? Foi abusada, a mãe rejeitou, o pai rejeitou, veio de um lar, né, estruturado. E esse espírito, ele entra de uma certa forma que a pessoa deixa ele bem escondidinho lá, mas ele vai manipulando. Muitas das vezes fala até que perdoou, mas sente raiva, porque aquele espírito está ali manipulando. E muitas vezes vai corrigir os seus filhos, vai orientar dentro da sua casa e age, o espírito manifesta de uma maneira tão violenta em questão como a pessoa age no dia a dia dentro de casa. Esse espírito chefe, ele fica tão oculto na vida da pessoa porque ela não acredita que ainda existe algo dentro dela. Ela acha que foi tudo resolvido, mas não foi. Porque quando há um nervosismo em excesso, pode ter certeza, a identificação daquele espírito maligno está lá. Vai estar atuando. Eu vou contar uma experiência minha. A minha mãe, ela assim, a gente teve uns conflitos na infância. Eu fui consagrada, né, aos demônios e eu era ovelha negra, né? Ela falava que era ovelha negra. Eu me sentia muito rejeitada. E assim, e aí eu comecei a fazer, fui para a igreja, comecei a fazer, né, ministério de libertação, comecei a evangelizar e aquela coisa toda. Mas, porém, eu não conseguia olhar para minha mãe, eu não conseguia amar minha mãe. Eu não conseguia, eu achava que eu tinha perdoado ela. Mas daí eu vi que eu estava fazendo com as minhas filhas o que a minha mãe fez comigo. Eu estava corrigindo as minhas filhas dentro de casa, eu estava agindo com o meu esposo dentro de casa, como a minha mãe agia com o esposo dela, e eu estava agindo a mesma coisa. Eu estava trazendo para dentro do meu lar aquilo que eu vivi. Aí você me pergunta, mas missionária, você estava possuída? Eu digo que eu estava. Existia um espírito maligno que estava comandando isso, e eu pregava, eu orava, eu ia evangelizar. Mas eu não aceitava que existia isso dentro de mim. Eu não aceitava. Como foi descoberto? Através do que eu estou fazendo aqui agora. Através de estudo, de aprofundar na palavra, a me olhar. Por que eu sou assim? A me comparar. Aí veio o discernimento do Espírito Santo a me falar. Olha como que você está agindo com as suas filhas. Da mesma forma que a sua mãe agiu com você, você está agindo com a sua filha. Eu estava rejeitando, principalmente a minha do meio, eu rejeitava ela. Então, eu precisei
Eu não caí estribuchando no chão, não caí, por mais que a Bíblia denuncia esse espírito muito forte, sendo um cargo-chefe, mas eu não caí estribuchando no chão. Quando eu comecei a entender que existia algo maligno em mim, eu comecei a denunciar e falar que eu não queria aquilo. Eu comecei a dizer para o Espírito Santo que eu não sabia agir com as minhas filhas, eu não sabia agir como esposa, e eu precisava do auxílio e da ajuda dele, e que eu precisaria ser liberta. Eu precisava de uma libertação. Eu pedi por libertação. Eu falava, em nome de Jesus, você demônio que está agindo na minha mente. Toda vez que eu vou corrigir minha filha, me cresce um ódio. Quando eu ia corrigir ela, me crescia o ódio. E eu falava, demônio, você que está agindo na minha vida, sai agora. Você que agia na vida da minha mãe e agora está agindo sobre minha vida, sai agora. E quantas vezes eu precisei de chegar para minhas filhas e pedir perdão? Quantas vezes? Eu fiquei nesse processo durante um ano. Jejum, oração, buscando ao Senhor, mas eu fiquei nesse processo durante um ano. Por isso que ele chama de chefe, porque ele domina, ele persiste ali. E eu fiquei um ano. Hoje, para honra e glória do Senhor, eu tenho as minhas filhas como minhas amigas. Somos unidas dentro de casa. Mas isso não foi mérito meu. Foi do Senhor. Porque eu renunciei. Eu quis mudança. Hoje, para a glória do Senhor, as minhas filhas, elas dizem assim, mamãe, eu te amo. Mamãe, eu amo você. Elas me pedem conselho. Olha a importância do valor da libertação. Eu quis me libertar disso. Eu quis. Então, é isso que está dizendo aqui. E esse espírito de rejeição, ele predomina tão forte se a pessoa não liberar o amor, o perdão, não consegue prosseguir na sua vida ministerial com Deus. Por mais injustiça que qual você tenha passado, mas você precisa, é necessário você se ir lá atrás, consertar aquilo, pedir ao Senhor para tapar aquelas brechinhas que veio ao longo do tempo para você poder enfrentar e ajudar seus filhos, esposos, seus parentes. Senão você não vai conseguir. E nesse curso aqui, eu estou ensinando a vocês a fazerem isso, meninas. Fazem isso. Tá? Porque aquele medo vai embora. Aqui mais pra frente está dizendo do medo. Satanás consegue fazer o cristão sentir-se envergonhado por estar endemoniado. Eu fiquei muito envergonhado, porque eu aprendi que existia um demônio dentro de mim. Eu fiquei muito envergonhado quanto a isso. Mas eu não importei, eu queria a libertação. Eu quis a libertação. E se eu não tivesse feito isso, hoje a minha casa estaria toda em desordem. Isso é fato. Isso é fato, porque quantos lares cristãos de pastores que estão em desordem? Porque não se autolibertam. Finalizando aqui o primeiro módulo, o valor da libertação. Se as irmãs tiverem alguma dúvida, né, vocês vão anotando aí, que aí mandem para mim, eu vou estar respondendo, tá? Os versículos que foram citados, as irmãs vão lá, confiram. Tudo direitinho é muito importante, porque a palavra é a verdade. E tudo que eu estou passando para as irmãs aqui está dentro da palavra, tá? Então, as irmãs conferem direitinho, fazem anotações. Outra coisa que eu quero falar para as irmãs, que o diabo, ele vai colocar sono, ele vai colocar desânimo, ele vai tentar parar você a não prosseguir com o curso, tá? Mas em nome de Jesus, você vai fazer essa oração. Você vai dizer assim, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu iniciei esse curso e eu vou até o fim. No poderio do nome de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus está sobre a minha mente. E a minha mente está aberta. Está aberta para receber o conhecimento do Senhor. Por isso eu rejeito todas as vozes que venham tentar me parar. Em o nome de Jesus. Amém? Toda vez que vier esse desânimo, que vier a vontade de não prosseguir, vocês fazem essa oração.
Finalizando o primeiro módulo, o valor da libertação, vou estar orando com vocês fechem seus olhos, tá? Vou estar pedindo ao Senhor para que te dê força para prosseguir em frente com o curso, amém? Como eu te disse, é batalha espiritual, então a oração é de guerra. Tá? Senhor, meu Deus e eterno Pai, Senhor, finalizando aqui mais esse módulo, Senhor querido, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar força a essas mulheres para elas prosseguirem em frente, meu Pai, que Satanás não venha colocar, meu Pai, setas malignas, meu Pai, tentando paralisar, ó Pai, mas que elas venham concluir até o término, meu Pai, desse curso, e elas vão sair, meu Pai, fortalecida, em nome de Jesus, elas vão sair confiante, meu Pai, crendo, meu Deus querido, que o Senhor, Pai, está agindo, meu Deus, poderosamente, meu Deus, na vida de cada uma. É que eu profetizo em nome de Jesus. Amém?